Saudações, saudações, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud, né? Eu sou o Ricardo Vicente, psicanalista clínico e professor de psicanálise no Instituto Thera. Meus convidados de hoje é um casal, eles são conhecidíssimos no Instagram como Casal Primavera, né? Eu estou aqui com a Karina, que também é aluna de psicanálise, e o Cadu, que é o marido dela. E eles vêm trazer hoje uma história de vida que eu acredito que seja fantástica, né? E vai, não tenho a menor dúvida, servir de exemplo para muita gente. Sejam bem-vindos, apresentem-se. Obrigado. Prazer Fiquem à vontade. poder estar presente no podcast A Vida é Freud. A Vida é Freud. E realmente é, né? Exatamente. Muito bacana, agradece, né, o convite. Muito bom estar aqui, um momento importante, um marco aí da nossa trajetória. Nosso primeiro podcast. Nosso primeiro Olha aí, podcast. comigo aqui, hein? A gente fica feliz, né, de ter essa oportunidade, de poder estar contando um pouco da nossa história. Com certeza, me sinto muito honrada, principalmente de estar, né, meu professor, né, é muito Teacher. legal. Teacher, professor, muito bom. Espero que a nossa participação possa contribuir, possa ajudar e levar a nossa mensagem, nosso propósito. Perfeitamente. Nossa missão. Bom, vocês devem estar se perguntando, nossa, do que será que eles vão falar, né? O Cadu tem uma história de vida onde ele foi do inferno ao fim da vida e ao recomeço de vida por ser adicto, né? Sim. Essa é a expressão Isso. correta, envolvido com alcoolismo e consumo de drogas, dependência química, drogas né? lícitas e ilícitas. Ilícitas. Então, Ricardo, que é meu xará, Cadu é artístico, né? Me veio o Ricardo agora. Cara, bem-vindo à vida, né? É um retorno, né? Uma oportunidade que a gente recebe. E a oportunidade vem para todos, né? Eu sempre costumo dizer que todos têm a oportunidade de mudar. Ter uma mudança de vida, se recuperar. A gente não escolhe, né, entrar por um caminho errado, mas pode acontecer. Mesma coisa, você pega uma estrada, de repente você pega uma saída errada e você se perde. Mas você tem a possibilidade de contornar e voltar na direção correta. Então todo mundo tem a oportunidade. Quantos anos você tem, Cadu? Hoje eu estou com 43 anos. 43. E você começou a usar drogas, você lembra? Com 15 para 16 Na anos. adolescência. Aquele lance, né, do adolescente, quer conhecer. O consumo do álcool, comecei um pouco mais precoce, aos 9 anos de idade. 9 anos. 9 anos. Eu sempre joguei futebol e a gente ia pro jogo com os meus tios já mais velhos, eles tomavam a cervejada do final do jogo, né, o truco, aquele confraternização comum, né, de que todo mundo que joga futebol sabe como que é a resenha, né? Hoje mudou o nome, é resenha. A resenha, E na resenha ali da galera, sobrava sempre um copo de cerveja ali, eu, menino, já não sabia até então, vamos falar um pouco mais pra frente sobre a adicção, o que é, que é uma doença incurável, né? Mas eu já era adicto e não sabia. Então ali eu já tinha as minhas artimanhas de pegar um copinho escondido, e meus tios vendo aquilo começou a me servir cerveja. Ele tá bebendo escondido, bebe aqui com a gente. Então, muito precoce, eu comecei a... É uma criança, 9 Uma criança. anos, né? Nossa. O meu filho tem 13 anos e eu não consigo imaginar ele fazendo um consumo de álcool, né, nessa idade. Sim, sim. E eu com 9 anos já tava... E ali é uma doença progressiva, né? Porque você vai na adolescência, você começa a ir pras baladinhas e vai conhecendo ali algumas drogas ilícitas, que é bem comum. Hoje tem até muitos que se levantam em defesa, né? E eu respeito, cada um tem brigam, né, pela legalização, mas foi ali na erva do matinho ali que eu comecei a me envolver com as drogas ilícitas. Mas como todo mundo olha, fala, é uma fase, né? Adolescência, tá curtindo... Só que naquela fase da minha vida eu não tinha noção do que viria a me acarretar posteriormente, né? O seu organismo, tudo que caiu ali, que, por exemplo, o álcool, o consumo de álcool e depois a maconha, ele absorveu aquilo como verdade. Você passou então a ser um dependente daquilo desde Sim, então. Aquilo para mim se tornou minha vida, né? Sua vida. Se tornou minha vida. Você deixa, né, de fazer coisas mais importantes para poder desfrutar ali daquele prazer, mesmo que seja momentâneo. Falar que não é prazeroso, que não é gostoso, é mentira. As pessoas falam, não, isso não presta. Isso é muito relativo, né? Eu não sou o cara que
reaça, né? Não, a regra é não fazer, para mim não serviu. Então eu respeito muito isso. Tanto que as pessoas que brigam por uma legalização da maconha, que é muito comum hoje em dia, essa é uma bandeira erguida aí, muitos são a favor, até para um uso medicinal foi bloqueado. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se ela tem um benefício, deve ser usado, principalmente na medicina, né? O canabidiol é um excelente medicamento que está sendo usado aí para vários tratamentos. Então eu acho assim, eu sou adicto, eu não posso. Então eu tenho que respeitar. Tem a pessoa que sabe beber socialmente, ela sai para uma balada, para uma confraternização de uma empresa, ela vai ali tomar uma dose, 2, 3, que seja, comer uma refeição e vai voltar para casa dela. Só que eu, o Cadu, eu não sou esse cara. Você não tinha noção. Literalmente eu não tenho freio. Não é que eu não tinha, eu não tenho. E essa é a consciência que eu tenho que ter no dia de hoje. Porque acontece muito, a pessoa fica limpa, né? A gente usa esse termo, eu tô limpo há um período. A pessoa fica limpa e ela acredita, eu tô curado, né? Hoje eu consigo ir numa festinha da minha família e tomar uma cervejinha com meu tio, com as minhas primas, não vai ter problema. Pra mim vai ter problema. Porque na hora que eu tomar... Você não toma nada? Nada, hoje você não nada. pode tomar. Só água, suco, refrigerante, perfeito. Energético eu gosto, mas bebida alcoólica eu não posso. Se você tomar, o risco de você se afundar é grande. Tem um ditado que a gente fala que é, como que é? Uma é pouco. Uma cerveja é muito e uma caixa é pouco. Então eu só sei começar, eu não sei parar. Sim. Agora, esse processo de aceitação, ele foi muito demorado, né? Foi muito demorado até eu ter esse entendimento. Eu tentei por muitas vezes. Falei, no início, quando tudo é festa, a gente não tem a responsabilidade, é adolescente. Só que o tempo vai passando. Eu comecei a trabalhar e eu percebia que com pouco tempo eu ia perdendo os meus empregos, os meus trabalhos, porque eu comecei a beber com uma frequência muito grande. Bebia todo dia, Cadu? Num período, sim. Mas no início era final de semana, depois às quartas-feiras, dia de jogo. Sempre tem uma desculpa, né? A adicção, ela é uma doença incurável, progressiva e de fins fatais. Então, ela não começa já... Primeiro vem aquele momento ilustre, fantasioso, né? É uma delícia. É uma delícia. Só que, por eu ser adicto, ela vai progredindo. Então, foi aos poucos. Eu não comecei tomando uma garrafa por dia de uma determinada bebida. E era tudo misturado? Tudo misturado. Total flex. Total né? flex. Total não flex. Era só um tipo de bebida. Não, o que viesse a gente bebia, né? Tinha, lógico, algumas bebidas que a gente tinha uma preferência, mas... Então, até eu ter essa consciência de não poder... Não é nem não poder, eu sou livre para fazer o que eu quiser. A escolha hoje é minha. Mas quando eu estava imerso, eu não tinha escolha. Eu era extremamente dependente, tanto psicologicamente quanto fisicamente, que afeta muito o físico. O dependente químico, o dependente do álcool, se ele não bebe, tem muito lance, né? O cara chega para trabalhar se tremendo e fala, não tomou uma antes de mim. É verdade. Era isso é verdade, mesmo, você né, perde alguns controles motores. Sim, o corpo tá mudando completamente... A fisiologia, né? Não querendo ser mais realista, mas o corpo, ele acostumou com aquilo, ele quer. Sim, né? sim. Eu preciso, aí vem as funções motoras comprometidas, né? Sim. E você, Cadu, teve risco de vida nesse período por dirigir embriagado, por overdose, por... Não, é uma pergunta... Foi legal, né? Não, o que não faltou foi risco, né, cara? A imprudência de dirigir alcoolizado e sob efeito de droga foram inúmeras vezes. Graças a Deus, né? Eu falo que o meu protetor sempre me guardou. Eu nunca sofri nenhum acidente com carro. Eu tinha um lance, né? Se eu sentisse que eu não estava legal, eu encostava o carro, parava em qualquer lugar e abandonava o veículo porque eu sempre tive essa consciência de não prejudicar um segundo, um terceiro, atropelar uma criança. Então eu sempre tive essa preocupação. Mas o risco ele está sempre presente. Claro. É uma madrugada que você entra numa boca de fumo, numa biqueira, como se diz hoje em dia. Você tá 2 da manhã, você tá ali numa compulsão fora do normal, numa obsessão em comprar, você não mede. Se você está entrando num lugar perigoso, onde tem pessoas armadas, onde tem outros usuários ali ao redor que também pode atentar contra a sua vida, porque é um mundo muito obscuro, extremamente obscuro, principalmente o lance da dependência química. Eu acho que é um universo
Sombrio, extremamente né? sombrio. O álcool, ele é vendido em qualquer Sim. botequim, posto de gasolina, mercado. Uhum. Ele está inserido na sociedade de uma forma como se fosse algo bom. A gente vê uma propaganda de televisão, uma mulher bonita, um cara fortão. Você nunca vê um cara na sarjeta, o cachorro lambendo a boca dele numa propaganda. É verdade. Você vai ver sempre o Exato. lance ilustre da coisa, né? A parte bonita. Então, a pessoa, mesmo que ela seja um dependente alcoólico, o risco maior é geralmente dele entrar num veículo e atropelar alguém, ou a agressão dentro das casas, né? A gente pode entrar nesse ponto. Também não foi algo que nos acometeu, mas pelo fato de muitas pessoas entrarem em contato, a gente vê que tem mulheres sendo agredidas por maridos alcoolizados. Então, toda essa... Como é que fala quando uma coisa deixa bonita... Maquiado? Essa glamorização, Todo esse né? glamour ao redor do álcool, ele acaba, né? Quando a pessoa chega alcoolizada e agride uma mulher, agride uma criança. É o real, aquilo é o real. Essa é a realidade do álcool. Ô, Cadu, e assim, você lá com 9 anos, você começa a beber. Como que era dentro da sua casa, seus pais, assim, o convívio? Porque eu acredito que ao passar do tempo, você foi cada vez mais. Sim. Né? Isso é óbvio. E você tinha alguém que te cobrasse assim, porque ou você falava, não, sou dono da minha vida. Eu fui criado com muita liberdade, muita liberdade. É tradição, principalmente a minha família, por parte da minha mãe, é o pessoal do Ceará, e as famílias nordestinas têm essa tradição. Em tomar cervejada com os familiares. Então, isso, a princípio, não soou como um perigo. Soou como uma coisa normal. Lógico que eu não comecei aos 9 anos tomando uma caixa de cerveja. Era aquele biquinho. Porque começa muito cedo na molhadinha da chupeta da criança. Sim. Tem pais que fazem isso. Tem os pais que fazem mesmo. isso, molha a chupetinha da criança. E ali a pessoa, ela já teve o primeiro contato com o álcool, né? Então, eu venho dessa tradição de família, onde todos os meus tios bebem. Em especial por parte da minha mãe, né? Que foi o meio que eu fui mais criado. Eu era o filho homem, o primeiro, acho que dos meninos da família. Então eu já comecei muito no andar com meus tios, a sair para soltar pipa, jogar bola. Meus tios, quando eu tinha 9, eles tinham uns 18, 19 anos. Também eram pessoas que ainda não tinham maturidade suficiente para entender, né, o mal que poderia estar causando. Mas também não culpo eles por isso. Claro. Não é essa coisas mesma... que vão acontecendo na trajetória. Eu quis dizer, a pergunta foi pelo seguinte, que hoje, né, obviamente com acesso às informações, né, até internet, escolas, muitas vezes falando, programas como o nosso aqui, que a gente alertando as pessoas, mas é provável que nessa época mesmo existia uma cultura de tá tudo bem. Né? Sim. E aí, quando que você... Aí a gente já vai... Porque daqui a pouco a gente já vira a chave para a Karina falar sobre a codependência, né? Ou quem sofre com pessoas como você, o problema que você teve, né? E superou. Quando você se viu no fundo do poço, qual foi o pior momento da sua vida quando você estava sob efeito do álcool, a droga que você lembra, que te fez falar assim, ou se eu não morri hoje, como que foi? Não vou dizer assim que já foi bem ela com a minha dicção bem avançada, né? Foi quando eu me separei da Karina. Ok. Porque já vamos adiantar um pouco do processo, senão não, a história vai longe, cara. Fica em Mas paz. foi Talvez a gente faça um 2, né? O momento mais difícil foi quando eu separei da Karina e eu fiquei no apartamento onde a gente morava, né? Enquanto casados, ela foi embora para casa da mãe dela. A princípio estava tranquilo, falei, daqui a pouco ela volta. Só que foram passando os meses, nada de Karina voltar. Eu falei, o negócio dessa vez acho que foi sério, né? E eu também não me senti confortável de ficar lá no apartamento e a Karina numa casa onde já moravam mais pessoas pequenas. Ela foi acolhida, né, pela mãe dela, junto com o meu filho, e eu sozinho no apartamento. Aquilo começou a me afetar psicologicamente de uma forma muito pesada. E nesse período mesmo você continuou usando? Continuei usando. Ali eu tava no fundo do fervo poço. mesmo. Ali eu tava, literalmente, acho que tava um pouco mais pra baixo, que o fundo do poço ainda tem água. Eu tava na lama mesmo. Entendi. Mas aí eu, não me sentindo bem, saí, fui morar com um tio meu. Nesse meio tempo, faleceu um tio meu dentro da casa onde nós estávamos morando. Ele também era alcoólico, teve algumas complicações de saúde
E acho que os medicamentos, acho não, às vezes não faziam efeito, porque eu bebia com ele tomando os remédios e nós bebendo praticamente todos os dias, e ele veio a falecer. Então foi um marco muito forte. E posteriormente eu aluguei uma casa, não sei se dá pra chamar de casa, né? A Karina tem umas fotos lá de onde eu morava, um barraco mesmo assim, uma bagunça, e eu fiquei ali em depressão. Mesmo fazia o uso e não queria ter contato com ninguém da sociedade, eu fui me isolando e fiquei ali dentro daquele barraco por uns 10 dias isolado, sem querer sair de casa, pensando até em atentar contra a própria vida, né? Sem higiene. Sem higiene, nada. não. Sem Eu nada. tô explorando Exatamente, isso porque sem higiene. eu estive no comando dos bombeiros de São Paulo, ali na Praça da Sé, no final do ano passado. Fazia muitos anos que eu não ia lá. Né? E eu tive que fazer um trabalho lá. Cara, eu vi a Cracolândia de perto, porque eu já tinha visto uma coisinha ou outra, mas eu cheguei adiantado do compromisso, aí eu olhei a Praça da Sé, eu ia com a minha mãe lá em 80, né, porque eu ia andar de um trenzinho que tinha lá, e me veio uma nostalgia, uma memória, né, uma afetiva, né? Eu fui lá. Gente, não dá pra andar lá. Não dá pra andar. Então, você chegou a ser próximo disso, aquelas pessoas que estão andando só de corpo presente, né? Sim, acredito, não vou dizer no aspecto de ter me abandonado a tal ponto, porque eu ainda tinha um teto, uma cama para dormir, eu não cheguei a morar em situação de rua. Tá. Não cheguei a esse ponto, mas cheguei bem próximo a isso. A questão da higiene a gente costuma dizer, é impressionante. Você entrou na casa de uma pessoa que tem problema com álcool e droga, a casa é de ponta cabeça, é uma bagunça sem fim. É uma atmosfera. É uma atmosfera. Envolve isso, a energia pesada, né? Uma coisa... Exato. E é triste, porque quem tá imerso não tem essa noção. Não percebe, não, né? eu não tinha essa percepção. Nossa. Eu era completamente sem noção do que estava acontecendo. Só que a depressão pegou, né, cara? Porque eu sempre fui um cara muito pra cima, alegre, eu sou um cara que gosta de conversar, dar risada. E eu passei um período muito triste, né? Quando você chega ao ponto de não ter mais o prazer de viver, é algo muito ruim, né? Muito ruim. E quando você pensou em tirar a própria vida, o que te fez? Filhos? Família? Filho, família, fé. A fé, embora eu estivesse imerso nesse universo, mas a fé foi algo que sempre eu guardei. É um princípio, algo que eu sempre cultivei, um contato, né? Da minha maneira, eu não sou um cara, não tenho essa vocação, né, para ser um cara religioso, mas a minha fé, o meu contato, da forma como eu tenho a minha compreensão em Deus, eu sempre mantive. Mesmo nos momentos difíceis para pedir socorro numa emergência de uma viatura querendo levar preso, ou uma briga numa situação, você sempre... Aquela oração do camburão, né? Você fala, Jesus, me salva daqui. Mas a fé nunca oração deixou... do camburão é boa. Nunca deixou de existir. Falando nisso, nossa, essa eu vou guardar, a oração do camburão. Você chegou a se envolver com brigas, roubos, pelo sustento, assim, porque a gente sabe que, cara, chega uma hora você não consegue trabalhar, mas você tem que sustentar o vício. Sim. E aí você chegou a entrar nesse mundo assim... O contato a gente acaba tendo, porque é o universo. É uma coisa ilegal, ilícita, e você vai encontrar pessoas que estão na ilegalidade. Isso é natural, a gente ter amizades. Mas eu sempre também preservei isso, de não me envolver. Eu tenho uma profissão que eu, desde muito cedo, comecei a desenvolver, que é a marcenaria. Então, sempre eu tinha uma regulagem de uma porta. Pelo fato de eu não ser um cara desonesto, eu não perdi a confiança. O maior prejudicado em tudo isso sempre fui eu. Eu procurei sempre evitar de trazer prejuízo ao próximo. É um outro princípio também. Tem pessoas que acabam perdendo essa noção e prejudicam, roubam, matam, e eu procurei sempre me esquivar dessas coisas. Mas era aquele jeitinho brasileiro. E ali fazia um servicinho, arrumava um dinheiro, então isso virou uma rotina. Eu mesmo tendo uma profissão que é lucrativa, de certa forma, é uma profissão muito valorizada, mas eu não me dava o valor. Se a pessoa me convidasse, você não faz aqui um armarinho para mim? Um armário que custasse 1.000, eu fazia por R$200 para ter um dinheiro rápido. Não perder a oportunidade. Então eu fui me desvalorizando e chegou uma época de eu conseguir trabalhar, fazer alguns, se não era nem trabalhar, né? Não sei se dá pra... Mas prestar algum serviço só para o sustento do uso. Só que aí eu pagava um aluguel nesse meu barraco, eu já começava a falhar, não pagar. Você chegava em casa, não tinha um alimento no armário. Então muitas vezes eu passei fome, passei necessidade de não ter um sabonete para tomar um banho, uma pasta de dente, porque mesmo com dinheiro,
eu não comprava, porque eu optava em fazer o uso da droga. Nossa. E aí muitas vezes eu acordava ali numa ressaca moral, espiritual e física e queria comer alguma coisa, eu abria um armário, não tinha nada. Às vezes tinha um fubá, fazia ali um fubá e comia. E a vergonha também de comunicar a minha família, a família da Karine, que a mãe dela sempre, mesmo a gente separado, ela sempre foi muito de me apoiar, de me ajudar, de se preocupar, saber se estava tudo bem. Então ela sempre me dava guarida. A Karina tinha até raiva. Parecia que era mais filho da minha mãe do que eu. Mas ela sempre teve esse cuidado. Tem pessoas na vida que vêm, né? Não são à toa, né, Cadu? Você chegou a usar crack? Não. Talvez tenha sido algo divino isso, né? Sem dúvida. É até engraçado, né? Dentro de toda a minha insanidade, acho que foi algo que eu consegui preservar. Porque eu observava, eu tinha contato com pessoas que usavam crack. E eu via o estado que elas ficavam. E eu sabia que se eu experimentasse, era um caminho sem volta. Sem volta. Com certeza hoje eu não estaria vivo. Porque eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. E se a cocaína me levou ao ponto que ela me levou, imagina se eu tivesse entrado num crack, que é uma droga extremamente... Não que a cocaína não seja... Eu falo que a pior droga é aquela que a gente usa, né? Sim. Que a gente taxa muito isso. O cara usa crack. Droga é droga. Agora, dependendo da quantidade que você consumir, aonde ela vai te levar, ali vai ser o seu prejuízo. Independente. Tem gente que apenas fuma um baseadinho, como o pessoal gosta de... Vou fumar um baseadinho ali. Eu já vi, né, devido a gente participar da instituição, casos de pessoas que cruzaram o espelho. A gente usa esse termo, né? Colou ali o cérebro, não sei o termo técnico, mas ela não voltou mais à realidade. E tá até hoje precisando... uma esquizofrenia. Isso que eu ia falar, porque... técnico, mas é exatamente isso, né? O próprio consumo excessivo não, né? O consumo de drogas. Só que talvez umas pessoas tenham um efeito mais danoso mais rápido e outras não, mas ele pode afetar neurônios e a pessoa desenvolver já outras doenças mentais que pode levar a uma esquizofrenia, não tem a menor dúvida, né? Ricardo, Cadu, nós já entendemos, né? Isso, o esboço, o desenho do que foi, que é uma história que muitos devem já ter passado e outros estão passando, né? Sim, rola essa identificação. E aí, como que entra a Karina no contexto, na história do Ricardo, Karina? Como que acontece? Então, quando eu conheci o Cadu tava limpo, né? Porque ele começou a usar drogas muito... álcool e drogas jovem, adolescente, mas quando eu conheci o Cadu, ele não estava fazendo uso de nenhuma substância, nem bebida, nem álcool. Ele ia para a igreja, a gente se conheceu dentro da igreja e ele foi me evangelizar na minha casa, inclusive, né? Eu estava afastada na época. E ali a gente começou a ter uma amizade e depois de algum tempo nós começamos a namorar, casamos e tava tudo certo. Ele não bebia, a gente ia pra igreja, era um casal, uma vida normal. O casal primavera, na essência, né? Era na essência, muito tranquilo. Eu jamais imaginei que um dia a minha vida ia virar o que virou, né? Por conta de toda a história que aconteceu com ele. Deu uma bagunçadinha, né? Então eu falo às vezes que ele me enganou. Eu comprei gato por lebre, né? Porque ele quando ele chegou eu falei assim, nossa, esse rapaz é um homem de Deus, esse é o príncipe, né? Mas Deus... eu sou. Agora né, amor? E aí depois de um tempo de casado, ele devagarinho, né? Como ele falou, ele foi voltando, né? A fazer uso, tomando uma cervejinha aqui, uma coisinha ali e tal. Por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre a adicção, né? Que quando a gente fala que a adicção é uma doença que não tem cura, e ela não tem, porque ele ficou 10 anos sem usar. 10 anos sem beber. E não consumia nesse período. Não. Aí voltou a consumir. Então, a adicção sempre esteve ali, né? Ele é um adicto, ele, né, foi acometido aí por essa doença, que é uma doença irreversível. Ela ficou estacionada durante um tempo, que foi a época que nós nos conhecemos e tudo mais, né? E aí, depois de alguns anos de casado, tudo foi voltando e progressivamente. Então, eu acho que é importante eu falar isso, porque tem muitas mulheres, né, me procuram com histórias parecidas. Fala, Karina, eu conheci meu marido, ele tava... eu nem sabia que ele já tinha usado droga, tô com ele há 10 anos, os primeiros 3 anos de casamento foi
maravilhoso, e agora, nos 2 últimos anos, eu tô vivendo um inferno. Então, isso acontece, né? E foi o que aconteceu. É bem comum. Normal, né? Hoje a gente entende, hoje a gente tem esse entendimento, mas na época eu não época, sabia. e quando ele chegava em casa, imagino que ele ia pros bares, ou jogar bola, ou fazer qualquer coisa, e como era a angústia dessa espera? Você já esperava? Quando você percebeu que ele já tinha voltado a usar, como que era isso? Olha, demorou muito tempo. Essa é uma outra característica que acontece com a gente, né? Com o codependente, que a gente demora muito tempo para perceber. Para perceber ou para aceitar? Os dois. Boa pergunta. Para perceber a gente demora um tempo, e para aceitar a gente demora muito mais. Eu sempre falo, né, para as meninas que participam comigo do trabalho, né, que eu ainda estou em processo de aceitação, porque é muito difícil, né, você olhar para um familiar, para um ente querido seu que você ama, que é o pai dos seus filhos, e você tem que aceitar a condição que ele tem. Ele tem uma condição, ele tem uma doença crônica, progressiva, fatal. Ele não está curado, não tem cura. E eu preciso aprender a entender, aceitar essa condição e ser feliz, apesar dessa condição, né? Porque eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai ficar bem para sempre, né? A gente não tem essa garantia. É uma eterna vigilância, né? Exatamente. Tanto sua Todos os dias. O preço da sobriedade é a eterna vigilância. Todos os dias. Todos os dias. Então, quando ele saía, né, no início, até eu entender, né, na verdade, até eu perceber, eu achava que era só bebida e tudo mais. E quando a gente fala de droga química, né, parece que é um choque. Assusta, né? É diferente quando seu marido bebe, toma uma cerveja, volta tarde, volta no dia seguinte. Agora, quando ele tá usando droga, né? Porque as pessoas taxam, né? É o drogado, é o nóia, é o isso. Então, foi um choque muito grande para mim. E a princípio, né? A nossa primeira reação como codependente é a negação. Isso em todos, né? Eu neguei. Né, vivi num mundo de fantasia, pensei, não, isso é uma fase. Isso vai passar, eu tenho certeza. E você falava com ele? Olha, no início, eu neguei a princípio, depois eu vi que a negação não estava funcionando, e aí a gente vai para um outro estágio, que é a barganha, né? Você vai negociar com o adicto, né? Você vai ser uma mulher mais carinhosa, você vai dar mais atenção, você vai querer deixar todo o ambiente maravilhoso para ele nunca se desapontar, porque se você fizer alguma coisa, ele vai sair e vai usar. Então a gente tenta negociar, a gente vai barganhando, né? Mas isso também não funciona. Eu também tentei barganhar. Você vai até que se você pudesse pensar com a cabeça de hoje, na época você não faria isso, né? Com certeza. A vida, o aprendizado é esse. O conhecimento é libertador. A ignorância, né? Exato. A gente não aceita, não conhece, não sabe lidar, né? Eu não sabia. E aproveitando a mesma pergunta que eu fiz para ele, agora eu faço para você. Qual foi o fundo do poço que você falou, chega, agora eu desisti do Cadu? Nossa, foram tantos momentos, mas eu acho que o fundo do poço foi quando eu comecei a olhar para mim e ver a situação que eu estava, né? Porque eu vi a situação que ele estava, eu já via que era difícil, não tinha como esconder, né? Que foi nesse período do barraco lá? Não, foi antes da separação. Antes de nos separarmos. Enfim, a nossa vida estava completamente bagunçada, conta atrasada, problemas em todos os lados. A gente sempre fala que usar droga dá azar. Então, sabe aquela energia, né? É uma combinação, né? Aquela atmosfera que envolve, então tudo de ruim acontece. É conta que chega que você coisas não sabe começam a quebrar, vem. né? Tudo. Sim, tudo Cachorro dá errado. fica doente, o carro quebra, a criança cai. É uma... Vem tudo de uma vez. Uma avalanche de problema. E aí eu fui me abandonando, sabe? Eu fui vendo, eu falo, cara, eu tô numa situação que eu não queria mais limpar a casa, não queria mais passar um batom. Olha que engraçado, né? A gente falando de higiene, Sim. O quanto você tava com o mesmo... Não tô nem aí comigo. Sim. O codependente, você já não tava mais se arrumando, a sua casa também... Tanto faz, é um efeito danoso, inclusive, para quem convive, né? Extremamente. Você não usava, mas você usava. Exatamente. Você entende? A minha droga era ele. Exato. E eu ainda tinha
o benefício de estar sobre o efeito. E o codependente? E o codependente. A de cara limpa. É. A gente tá... Então eu não dormia mais, eu não sabia o que era dormir, ter uma noite de sono. Quando chegava... No início, eu ficava com muito medo da sexta, né? Porque ele me dava a sexta, só que depois começou na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia era dia. A gente não cumpria compromisso, às vezes faltava uma coisa em casa pro meu filho, eu tinha que ir pra casa da minha mãe para almoçar, para jantar, uma situação bem difícil. Então, quando eu vi aquilo, e aquilo foi cada vez ficando mais... Foi progredindo. Ficando cada vez mais recorrente. Eu lembro que muitas vezes eu ligava para minha irmã, porque a gente morava relativamente longe, assim, uns 20 minutos, né? Sim, a pé uns 20 minutos. E aí eu quilômetro ligava e e meio. falava, Kátia, eu preciso ir para aí, que eu preciso dar alguma coisa pro Leonardo. E aí ela ia me encontrar no caminho, eu levava o cachorro, meu filho, ia até a casa da minha mãe, dormia e ficava 15 dias lá, às vezes ficava menos, e era um inferno. Essa é a realidade. Você, em algum momento você chegou a se culpar? Você se sentia culpada? Em muitos momentos, né? E essa é uma questão que a gente traz muito, né? Onde eu errei, onde é que eu não fui uma boa mulher, por que eu amo tanto e eu não consigo salvar, eu não sei o que fazer. A gente se culpa muito. A gente é como se nós fôssemos responsáveis realmente, a culpa é minha. Fracasso, né? Eu fracassei, Totalmente. E aí depois, com todas essas coisas acontecendo, né, tem uma hora que eu respirei fundo e minha mãe via muito aquela situação, né? Acompanhou muito de perto. E aí uma hora ela falou, Karina, se você não estiver aguentando mais... Vem pra casa. Foi bem difícil. E aí eu respirei fundo, falei, cara, eu vou ter que ir. E aí quando foi um dia, eu não vou chorar, é emocionante, não, né? Mas aqui não tem problema, não fica em paz, a gente tá em... Foi bem difícil. E aí quando foi um dia, cara, eu peguei e falei, eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Porque eu tava assim, completamente descontrolada, né? Desequilibrada. Eu lembro que um dia eu peguei lá uma muda de roupa, peguei o meu filho, meu cachorro e meu violão, né? Que o meu violão eu tinha que levar. Era a minha companhia também. E aí eu fui para casa da minha mãe. Só que eu já tinha ido muitas vezes, mas eu voltava. Só que dessa vez eu falei, eu não vou mais voltar para essa vida nunca mais. E aí eu tomei uma decisão e fui e não voltei. E aí foi dentro desse período foi aí de encontro que ele afundou de vez mesmo. Foi nesse período que eu afundei muito. A Karina se reestabeleceu na profissão dela, trabalhando, né? Conseguiu um trabalho bacana, pessoas também que foram anjos, né, naquela época. Quando você sai do contexto, você começa a respirar, é lógico que eu me senti eu sempre falo, eu me senti vazia, fracassada, né? Pô, minha família, meu casamento e tal. Só que você consegue dormir, você consegue comer, né? Você consegue focar em outras coisas, porque você sai ali do foco, da origem, né, do problema. E eu acho que o nosso público agora tá ansioso. Né? Eu acho que o Brasa também tá ansioso aqui, né? Nós todos estamos ansiosos. Como é que foi essa volta, esse resgate, então, a instituição, que eu trabalho, que é, vamos, final feliz, o brasileiro, né? A gente gosta de final feliz, deixar você contar a história. Vai. Nós ficamos separados um longo período aí, foram quase 2 anos de separação. E eu tava irredutível nessa volta, né? E nós estávamos... Eu tentei, né? Muitas vezes, né? Eu era aquele cara chato. Todos os dias eu ia lá ver meu filho. Todos os dias, né? Só que aí eu acho que chegou um determinado momento que ele tava já desanimando, desistindo, né? E aí ele começou a se envolver com outras mulheres, começou a ter outros relacionamentos na vida louca que ele levava, né? Mas nós estávamos casados ainda. E eu pensei assim, poxa, se ele quer seguir a vida dele em frente, eu também tenho os meus direitos de seguir a minha. Claro. Né? Então, vamos conversar, vamos oficializar a nossa situação, vamos cada um do seu lado, se realmente é isso que você quer. Nunca foi o que eu quis, né? Eu sempre quis a restituição da nossa família, mas daquelas condições não tinha como. E aí, diante desse cenário, né, dele vivendo a vida louca dele, saindo, né, com quem ele quisesse, eu procurei e falei, olha, Cadu, a gente precisa resolver nossa situação. E ele estava numa situação muito difícil, né? E foi nessa hora que ele me pediu ajuda, né? Ele nunca tinha me pedido ajuda, né? Ele não sabia o que fazer.
ele viu que realmente ele tinha um problema. Foi uma hora que ele, vou dizer, talvez a primeira vez que ele tenha dito pra mim, eu não consigo parar. Sozinho você não conseguia. Porque todas as vezes, né, durante o nosso casamento, não, eu vou parar, eu vou mudar, que isso acontece muito, né? A Mas Karina fez uma ligação, né? Perguntou. Eu achei até estranho, porque ela só me ligava, a gente se comunicava em tom de briga sempre, né? E ela me ligou e me questionou, né? Perguntou algumas coisas e falou, e você tá feliz? Você tá bem? E aí foi a hora que ali me quebrou no meio, né? Porque até então eu tava mantendo aquela postura de não quer, problema seu, outra quer, orgulho, segue né? a vida. O orgulho, a arrogância, ela é muito comum na vida do adicto na ativa. E aí, quando ela fez essa pergunta, me quebrou, né? Porque eu falei, cara, eu vou responder o quê, né? Posso mentir, falar que tá maravilhoso, mas não tá uma porcaria a minha vida, né? E aí eu falei pra ela, não, lógico que não tá bem. E aí ela me chamou, né, pra gente poder conversar. E aí, Karina, qual foi E aí ele me pediu ajuda, né? Ele falou, eu quero minha família também. Eu falei, então tá bom, Cadu. Então já que você quer a sua família, então vamos fazer uma internação, né? Eu propus uma internação pra ele. Eu nunca pensei numa internação, e acho que ele muito menos, né? Mas como ele era o que ele tinha. Bezerra de Menezes. Eu não tinha outra opção. Não. Eu não tive muita escolha, né? Não foi. A oportunidade que eu tinha de resgatar minha família era aquela. E eu não tinha muito. Eu tava já numa situação de poucas escolhas. Sim. Você chegou a perder casa, carro de vender, essas coisas assim? Porque... Carro... Marcenaria. Empresa, eu sempre tive marcenaria. Umas 4 vezes eu vendi todo o meu maquinário. Porque não era nem pra especificamente... Porque, como eu posso explicar? Não era pra vender, pegar o dinheiro e usar. Já era pra pagar dívidas. Né? Exatamente. Não se vende e vai comprar droga. Sim, já tem mas já histórico vem ali, uma né? bola de neve, condomínio atrasado. Eu falo, o que eu tenho é as máquinas, eu vou vender e depois começa. Então, por 4 vezes eu fiz isso. Hoje tenho de novo, né? E não pretendo vender. Não. Mas, o preço da liberdade é eterna vigilância. Vai ter que continuar, né? Nesse propósito. E aí, Karina, internou. E aí ele foi internado... Por livre e espontânea pressão. Eu achei que quando uma pessoa era internada, ela saía curada. Essa era a minha... a gente não tinha conhecimento nenhum. A gente ainda não conhecia nesse universo, não tinha informação. Ele foi internado. Com 15 dias que ele tava lá, ele me fez uma ligação. Ele falou assim, olha, não tá dando pra ficar aqui, a comida tá horrível. Qual a característica do adicto, cara? É uma manipulação, né? Manipulação total. A gente costuma falar dessa forma. Então, ele vai de boa vontade, mas em menos de uma semana, se ele não aderir, né, não aceitar de fato, ele vai manipular pra sair. E foi o que ele fez, né? E eu, como não tinha informação, era leiga, não sabia... Acreditei e facilitei a saída. Ele voltou. Com menos de 10 dias, a gente estava no bar tomando cerveja, saindo. Porque pra mim, agora tá ok, né? Sim. Mas pra mim, o problema maior era a cocaína, não o álcool. Né? E é uma outra coisa que a gente aprendeu depois, né? Que era uma coisa associada a outra, né? Eu saía com ela, a gente bebia, voltava pra casa, porque eu tava com ela. Até que eu... Até que... Como a gente aprende, a doença é progressiva, progressivamente ele foi voltando e, de repente, quando eu me dei por conta, pouquíssimo tempo, 9 meses depois que a gente tinha reatado o casamento, ele estava exatamente do ponto que ele parou. Deixa eu fazer um corte nesse ponto, porque ficou um vazio. Pra onde? Eu voltei pra onde? Se a Karina não estava em casa, o apartamento estava alugado. Pra casa dos meus pais. Na casa da mãe dela, tudo isso acontecendo, cara. Na minha mãe. Então... É por isso, agora eu vou abrir um parênteses para psicanálise, né? Por isso que a sua cabeça ela entrou em parafuso. Como assim? Ele tá na casa dos meus pais. Exatamente. E terrível, terrível. Olha, você sobreviveu ao inferno mesmo. Foi. E assim, e pra mim também era algo muito ruim. Não, humilhante. Humilhante. A grande verdade é essa, né? Humilhante. Porque a gente foi pra casa dos pais dela, ela já tava morando lá, mas a gente teve que fazer uma relocação de tudo e não tinha onde pôr uma cama. Então, meu filho dormia no quarto da minha cunhada e nós tínhamos uma sala de costura que é metade... R$1,90 por R$1,90. Tem um vídeo no canal que eu mostro. Era um colchão de solteiro com um guarda-roupa que dividia o ambiente. Então, dormindo no chão, uma situação extremamente ruim
Que a Karina foi, nossa, O colchão de solteiro era bem difícil. difícil. E aí eu falei, porra, eu tô dando uma oportunidade pra ele novamente, né? E, cara, como que você tá voltando pra isso, cara? Eu não entendi. Eu falando, você é louco. E as coisas... Caminhando pro fim de novo, né? Exatamente. Claro. Caminhando de passos largos. Eu falei, eu não sei o que que é isso, o que que tá acontecendo com ele, mas é alguma coisa muito maior do que eu, muito maior do que ele, muito maior do que qualquer coisa, porque a gente não controla. E aí foi quando eu comecei, de fato, a falar, isso deve ser uma doença, deve ser, eu não sei o que que é, mas eu vou buscar. Aí eu acho que caiu a minha ficha, sabe, Ricardo? Porque foram 10 anos de casamento, depois 2 anos de separação, depois 9 meses reatando o casamento com ele, e na minha cabeça ele era um fraco, ele era um sem vergonha, ele era isso que a gente acha. Que a maior parte das pessoas vão E achar. eu não sabia, eu falei, não, e hoje eu entendo, ele é um adicto, cara, ele tem uma doença. E como foi a descoberta do... Internet. Eu fui pra internet, Cara, eu fui buscar. que- Eu fui tudo que você pode imaginar sobre dependência química, alcoolismo, drogadição, codependência, tudo. Pesquisa Mas sem tem fim. algum tipo de exame que detecta como OMS? A Organização da Saúde, ela reconhece? Reconhece, né, mas não como tem uma um doença. exame. Não tem Não um tem, exame. é só Não. mesmo cruzando informações. Tudo que ele fazia exato. tem a ver com o adicto. É uma Exatamente. doença comportamental. Exatamente. Então vai ser dado esse diagnóstico mediante aos comportamentos que a pessoa está tendo. E a frequência com que isso acontece. Porque insanidade, todo ser humano em algum momento comete alguma. De perto Agora, ninguém é normal, né? Exato. Só que a evidência, a maior evidência na vida de um adicto é o descontrole. Sim. Quando ele Exatamente. perde o controle da vida dele, É uma insanidade frequente. Aí Né? não Não é dá. um lance esporádico. É é uma coisa uma que atrás da outra, né? você não controla, é um carro desgovernado. E aí, quando esse lance é muito forte que você falou de estar na casa dos pais dela, em algum momento, assim, você se viu, assim, diminuído de ser um homem. Você fala, Extremamente. a minha mulher não me quer e o meu sogro, minha sogra... Eu tô na casa do meu sogro, minha sogra e minha mulher não me quer, cara. Aí é uma pergunta que quem sofre da doença ou que você estava lá, doía ao ponto de você falar, eu preciso sair disso porque eu tô sendo humilhado, vai. Aí eu tô falando na questão homem, tá? Porque eu sou... Sim. Tô falando, cara, já pensou, minha mulher não quer nada comigo. Aí alguém abre as portas e fala, ô, coitadinho, vem cá. A dignidade, Cara, é uma das primeiras coisas que a adicção ativa tira do ser humano, né? A dignidade. A gente vê Cara, pessoas na rua mal vestida, procurando uma latinha, alguma coisa pra conseguir um dinheiro. E no meu caso, ainda não passei por isso, mas ser acolhido por outras pessoas e você não conseguir corresponder à altura da expectativa, isso era humilhante, era frustrante. nossa. E a sensação de frustração acabava sendo um dos gatilhos para o consumo novamente. Vira uma bola retroalimentado, de... né? Isso, exatamente. E a sua internação, ela tudo bem, é uma casa de recuperação, mas é um sinônimo de manicômio, né? Sim. Não é? Eu não... Não chega a ser... Tem psicóticos, talvez não, mas... cara, ali tá todo mundo... Existe uma função importante na internação. Eu não sou o cara que sou contra na internação, eu sou a favor, mas em certos casos, se a compulsão e a obsessão estiver extrema, para pelo menos um período, a desintoxicação, ela é importante. Agora, a ilusão familiar, né, é que a pessoa vai sair de uma clínica recuperada para sempre. E não existe o para sempre. Se eu sair daqui, descer ali, tomar uma cerveja, eu não vou ficar nessa cerveja. Não vai ficar, né? Ela vai vir com força, né? Eu conheci uma pessoa, foi até da família, um senhor já falecido, ele falou, eu não posso tomar um copo de cerveja. Ele bebia muito, parou de beber. E aí, uma vez falaram, mas toma um copinho só. Ele falou, mas ele... Eu passo muito por isso. Nem se falava em adicto, ele só falou assim, não, eu não posso, eu não vou conseguir tomar um copo só. Então... eu não vou tomar nunca mais. E ele morreu e nunca mais tinha bebido, né? Karina, agora, como é que foi esse lance do casal Primavera? Aí a gente já partindo para o nosso quarto final da entrevista aqui, como que foi hoje você tem 3.000 e cacetada de seguidores
né? No Instagram, né? E como você tem vários vídeos, você ajuda muitas pessoas e tem a instituição lá. Fala um pouquinho disso pra gente. Quando nós reatamos o casamento, a gente queria compartilhar a história, Tá. né? Mas focado em relacionamentos, em casais que se separam e tudo mais, né? A gente não ia dar muita ênfase nessa questão da dependência química e da codependência. Mas o destino nos levou para As águas encontraram os rios. A gente queria falar sobre relacionamento em geral, né? Problemas que casais têm e tal. Não ia ser o foco principal. Isso. Veio antes também da gente conhecer a instituição, a ideia do canal, né? Sim, a gente abriu um canal para compartilhar a nossa história, né? E aí, acho que 1 mês ou 2 meses depois, 1 mês depois de a gente abrir esse canal, a gente conheceu a instituição. E aí começamos Qual que é o nome? Pode falar aqui. Instituição Cláudio Amâncio. Tá, qual que é o que ela faz? De acolhimento? Ela tem o Dr. Cláudio, ele é um psicólogo, né? Ele trabalha com dependentes químicos há algumas décadas já. Ali no centro de São Caetano do Sul ele é bem conhecido em todos os meios de narcóticos, alcoólicos. O Centro Espírita Amâncio? Não tem um centro, mas não tem nenhuma ligação. Uhum. E lá tem reuniões semanais, todas as noites, das 20 às 22 horas, tem reunião presenciais de dependentes e familiares. Nossa, separadas as reuniões. Então, essa reunião de mútua ajuda foi o que salvou a minha vida, né? Sim. Puxa porque a internação não foi legal pra mim, como sempre costumo dizer, pra mim, sempre eu coloco isso porque, às vezes, pra outra pessoa, funciona. Então, não tem uma regra. Não é uma doença que você fala, vou prescrever aqui um medicamento e todos que têm essa doença vão tomar e vai ter o efeito. Então, é uma doença complexa por conta disso. Em cada ser humano, ela age de uma forma. E por ser uma doença comportamental, cada ser humano tem um comportamento diferente. Então, para cada um, o tratamento é diferente. Se quiserem deixar o contato, pode deixar aqui, tá? Legal, eu acho que muitas pessoas vão assistir. A instituição, ela tem reuniões presenciais e também reuniões virtuais, para quem está fora de São Paulo. Sim, importante. E foi nas reuniões virtuais que eu cheguei, porque quando eu fui buscar ajuda, era início da pandemia. Então não tinha, eu falei, tô desesperada. Que eu faço? Eu fui salvo 2 vezes, né? Porque se eu tivesse na rua, no uso, certamente eu teria pego aí a Covid e estaria, ou se não morresse, seria mais um livramento. Casal Primavera com a gente aqui hoje foi pra mim, assim, revelador, e eu admiro muito a história de vocês aqui. E assim, né, o objetivo do nosso canal é sempre trazer informação com conteúdo, né? Então não é só um casal bonitinho fazendo graça. Não. A história de vocês é muito intensa. Foi tensa e está intensa. E em nome do canal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse aqui mandasse uma mensagem nessa câmera aqui para as pessoas para interessados em geral, mas nas pessoas que estão passando por esse problema e não sabem o que fazer. Se vocês puderem. Legal. Posso começar? Pode. Bom, bacana, né? Agradecer também aí o Ricardo pelo convite, a gente poder estar participando aí do podcast, porque um dos propósitos, né, a partir do momento que a gente descobriu do que se tratava, o que é adicção, estamos buscando ainda informação tem muito ainda que aprender, mas foi de poder levar essa mensagem adiante. A droga, sim, pode levar o ser humano no fundo do poço. É provado isso em todos os lugares do mundo, e isso tem crescido com uma grande intensidade, mas é possível também sair desse fundo do poço. Agora, o primeiro passo é admitir, né? Eu admiti que eu sou impotente perante a minha adicção e que a minha vida estava descontrolada. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu dei esse primeiro passo e eu pedi ajuda, eu consegui parar com o uso, estacionar essa doença e ter a consciência de que é uma doença pro resto da minha vida. Mas ela não me impede em nada de ser feliz, de curtir minha vida, de ser uma pessoa hoje que posso estender a mão pro meu próximo. Isso, todo aquele período de humilhação que eu passei, como a gente conversou aqui durante o papo, hoje eu
recompenso de outra forma, né? Aquilo para mim ficou no passado, não tenho mágoa nem ressentimento daquilo que já foi, pelo contrário, hoje, quando eu posso ajudar e estender a mão pro meu próximo, é um prazer, assim, inexplicável. Seja bem-vindo à vida, Cadu. Obrigado. Karina? É pra cá, né? Pode. Vai lá. Bom, eu quero falar especificamente, né, para que se algum codependente, alguma esposa, né, estiver nos assistindo, estiver em apuros, estiver se sentindo sozinha, perdida, né, que ela saiba que ela não está sozinha, que nós somos muitas mulheres, mas muitas mulheres que passam por isso todos os dias e que a gente precisa entender que nós precisamos fazer algo, em primeiro lugar, pelas nossas vidas, mudar nossa atitude, restabelecer nossas forças, nos levantar da situação que nós estivermos. Qualquer que seja a situação que você esteja nesse momento, ainda que você esteja sem força, desanimada, triste, existe uma maneira de você sair disso e a partir da sua mudança, tudo à sua volta pode ser mudado. Você pode remodelar tudo que está à sua volta. Então, força, minha amiga, você não está sozinha. Nosso Instagram tá aí, nosso canal no YouTube. É só nos procurar que vai ser um prazer atender você. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, é o ar que a gente respira, levar recuperação para a vida das pessoas. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo de vocês aqui com vocês. De uma inspiração muito grande. Vocês se tornaram inspiração para muitas pessoas, tá? Parabéns mais uma vez. Valeu, obrigada, tá bom? Ricardo. A gente também agradece Prazer, aí. viu? Muito obrigada. É uma pessoa bacana, né? De se conversar, um papo gostoso, agradável. Por isso que a aula flui bem. Que bom, né? Tá certo. Então, manda um abraço pra galera da nossa... É verdade, do né? nosso Um abraço segunda-feira. verdade. Um beijo a nossa aí, turma lá. nossos amigos. É isso mesmo. Espero que Tá. vocês gostem aí. Perfeitamente. Gente, ficamos por aqui. Esperamos vocês para o próximo canal, para o próximo vídeo, nossa próxima entrevista no canal A Vida é Freud. Tchau.